Graças e paz. Irmãos, eu pretendo ser bem breve com esta mensagem. Isso é algo que já tem me incomodado há muito tempo e tenho procurado desde então um momento oportuno para falar a respeito deste assunto. Como você já viu aí no no título deste vídeo áudio, eu irei tratar a respeito do assunto de alguém dizer: estou pagando o preço. Será que um cristão paga preço por alguma coisa? Seja por sua salvação ou sua vida cristã? Será que a Bíblia confirma isso, irmãos? Vamos verificar? Primeiramente, eu quero iniciar lendo o texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2. O texto nos dirá: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Até aí. Hoje eu não trarei algo profundo a respeito deste texto, mas com este texto, com esta passagem, eu quero falar a respeito deste tema. Se nós, como cristãos, pagamos preço por alguma coisa, seja na salvação, seja na vida cristã. Em primeiro lugar, já para retirarmos qualquer coisa a respeito da salvação, muitos que falam: estou pagando preço, temos que pagar um preço. Para ser justo, irmãos, ou buscando ser justo, eu não vejo essas pessoas colocando preço, pelo menos não as que eu conheço, mas sei que muitas confundem que devem pagar preço por sua salvação. Mas novamente eu falo, não as que eu conheço. As que eu conheço, como já falei, elas não impõem preço na sua salvação. Mas quando elas dizem: estou pagando preço, isso se refere à sua vida cristã, às coisas que ela deixa de fazer no mundo para fazer para Cristo, irmãos. Veja o que Paulo aqui acabou, na verdade disse, né? Isso parece alguém dizendo: estou pagando preço? Parece que Paulo seria capaz de falar uma frase desta forma, deste nível. Vocês conseguem enxergar em Paulo um homem
como ele foi, a partir principalmente deste texto que acabei de ler, de Filipenses capítulo 3, verso 2 ao 10. Vocês imaginam Paulo falando: estou pagando preço para alguns dos seus irmãos de sua época? É óbvio que não. E por que nós, irmãos, devemos falar assim? Por que nós devemos tratar assim, enxergar desta forma? Eu vou aqui, de forma muito breve, irmãos, tratar um pouco deste texto e dar continuidade falando a respeito de outros pontos dentro deste tema que muitos falam: estou pagando o preço. Paulo inicia falando: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que ele está querendo dizer aqui de forma muito breve? Ele está aqui advertindo aos filipenses dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristãos que acham que ao cumprir a lei são realmente de Cristo. Mas não são esses que cumprem a lei que são de fato de Cristo, mas sim aqueles que testificam a lei em seu coração, jogando isso para o seu interior, sem se regozijar disso, mas sabendo que é Cristo que faz essa obra em nós, que é também o Espírito Santo, nosso ajudador que veio do céu, que nos conduz pelo caminho até o dia da vinda do nosso Senhor. No verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito, e nos gloriamos em quem? Em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ou seja, nas obras da carne, nas coisas que temos como habilidades naturais. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua agora argumentando: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cumpriu o que a lei determinava, que todos fossem circuncidados ao 8º dia, todos os homens, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Nada mais é que ele está dando algumas referências daquilo que ele tinha, daquilo que ele era, daquilo que ele foi, para mostrar que se alguém poderia se gloriar nos seus feitos, nas suas habilidades, ele muito mais. E ele continua dizendo no verso 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Tudo que ele podia se gloriar, tudo aquilo que ele podia colocar à frente da obra de Cristo, do Evangelho que Cristo deu para que ele fosse proclamar aos gentios, tudo isso ele desconsiderou, ele deixou de lado, ele considerou tudo como perda. Olha o verso 8: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa palavra no dicionário, vocês podem pesquisar, refúgio, ela significa posto de lado, deixado para lá. Porém, no grego, ela tem como uma denotação, um significado ainda mais forte, irmãos. E essa palavra,
ela significa, tem um dos seus significados, né, se referindo ao lixo, ao resíduo. E também pode ser traduzida como estrume ou esterco, ou seja, coisas que não têm significado algum, validade alguma. Se nós lermos o texto de novo, nós vamos entender o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um esterco, algo sem valor, um estrume, algo sem valor, sem sentido para mim, algo que eu posso jogar fora sem medo, não tem valor algum. Verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso aqui está falando justamente da justificação. Ao ser achado nele, o que é ser achado nele? Com a justiça que está em Cristo Jesus, mediante a fé que nós devemos ter nele, toda a justiça, toda a obra, toda a perfeita vida que Cristo levou aqui, essa justiça nos é imputada. Por isso que ele diz, não tendo justiça própria, ou seja, a justiça que nós temos, o ser chamado justo, quando a Bíblia fala, se refere do cristão como justo, essa justiça é alheia, é de Cristo Jesus. E isso somente pode ser obtido baseada na fé. E o verso 10 completa: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, até aqui eu não consigo ver, enxergar, entender como que alguém pode dizer que está pagando preço por alguma coisa. Quando você fala, estou pagando preço, se você fala assim, você não percebe que está colocando a sua vida cristã como um objeto? Como algo de que necessita ser pago? Tudo que nós temos, irmãos, foi conquistado na cruz, pelo sangue de Jesus. Não é por mim e por você. Não há nada em nós que possamos fazer que se tenha valor próprio. Tudo isso vem de Cristo. Vejam só o que diz lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Irmãos, o que é isso? Tem gente por aí que sofre um pouquinho de perseguição e já começa a falar balela, já começa a falar um monte de asneira. Não, irmão, eu sei que eu tô sendo perseguido, mas isso é o preço que se paga. Você não paga preço algum. Você não passa preço. Olha para a Santa Escritura. Tenha sanidade, irmão. Tenha prudência nas suas palavras. Os apóstolos, eles se regozijaram. Eles ficaram felizes por terem sido afrontados pelos fariseus, pelos anciãos, pelos saduceus daquela época, por causa do nome de Cristo. E você aí achando que está pagando preço de alguma coisa? Que preço é esse que você está pagando? Um cristão verdadeiro, ele tem prazer naquilo que ele faz. Não lhe é pesado. Quando você coloca preço, você querendo ou não, se você disser que não sente peso na sua vida por dizer pago o preço de alguma coisa,
Ah, irmão, você está sendo contraditório e incoerente. Como é pesado, por exemplo, vamos falar de coisas mundanas. Quem é que gosta de pagar conta? Não é chato? Quem paga aluguel não é chato? Você acaba, irmão, de pagar o aluguel deste mês. Mês que vem você já está devendo, você já entra devendo. Quem em sã consciência quer viver pagando aluguel? Quem não gostaria de ter a sua casa própria? Que não mais teria essa necessidade de pagar aluguel? Ali você paga preço para obter alguma coisa. Você paga preço simplesmente para obter alguma coisa. Mas em Cristo tudo é por misericórdia. É pela graça do nosso Deus. Não é por preço que A ou B paga. Eu já ouvi irmãos falando que o joelho está calejado de tanto orar, mas tem que pagar o preço. Ah, Senhor, dá-me da sua graça, Pai. Para finalizar, irmãos, 4 áreas que as pessoas dizem pagar preço. Em primeiro lugar, como eu já acabei de falar, oração. Você que acha que paga preço por orar por alguém, por estar perseverando em oração por alguém. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãozinho, irmãzinha, que crê que paga preço por sua oração, por seu joelho dobrado no chão, por sua noite perdida em oração e intercessão, você não sabe orar como convém. As suas palavras, muitas das vezes, não são as que estão em conformidade com o que Deus quer ouvir. Por isso que o Espírito Santo, ele transmite as nossas necessidades para Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras que não se pode ser traduzidas, transmitidas, compreendidas pelo ser humano. Além de Cristo Jesus, o nosso sacerdote, também fazer essa intercessão por nós, o Espírito Santo de igual modo. A sua oração, irmãos, é válida? Sim, é válida. Mas pelo amor de nosso Deus, você não paga preço por isso. Isso tem que ser um prazer, você orar por alguém que sim, pela misericórdia de Deus, pode ser salva através de sua oração. Deus, por sua graça e misericórdia, pode alcançar alguém por causa de sua oração. Não desista de orar, mas não coloque preço, irmão. Você não paga preço por nada. Segunda coisa, rejeitar o mundo. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo aqui resume tudo. Resume tudo. Você acha que rejeitar este mundo, as concupiscências deste mundo, é grande coisa? É pesado fazer isso? Não! Isso tem que ser um prazer, porque o cristão verdadeiro, ele odeia este mundo. Ele não se agrada com as coisas que acontecem nesse mundo, porque nenhum dos cristãos fazem parte mais deste mundo, mas eles já compuseram, eles já fazem parte do corpo celestial, da família celestial. Ele faz parte do céu, irmãos. Ele só está aqui de passagem. Terceiro ponto, se manter firme na fé. Olha o que a palavra diz para você. Você que acha que por estar tantos anos firme na fé, sem ter saído da igreja, e acaba apontando A ou B por ter saído. Eu mesmo já fiz isso, irmãos. Mas não podemos continuar a fazer esse erro.
temos que aprender a não fazer mais. João capítulo 15, no próximo verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, irmão, irmã, você que ainda não saiu, você que está firme, perseverante, mantenha-se assim. Mas isso não é por você estar pagando preço. Você não tem que atribuir dificuldade alguma, mas é um prazer fazer isso. É um temor e tremor diante da presença de Deus, porque você sabe, porque se você não estiver nele, você será lançado no lago de fogo. E o último ponto, se santificar. Quantos falam isso, né? Santificação, quão difícil é negar a carne, quão difícil é deixar de pecar, não é verdade? Quão difícil é obedecer. Somos seres naturalmente insubmissos, não é verdade? Porém, em Cristo, com o Espírito Santo, irmãos, nós conseguimos. Isso se torna prazeroso. Não vou dizer que é fácil, mas é prazeroso obedecer. Quão maravilhoso é nós conseguirmos cumprir com o que Deus nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos manda fazer. Quão prazeroso é e quão frustrante é para um verdadeiro cristão não fazer tais coisas. E por que é frustrante? Porque ele quer fazer com amor. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, novamente, repetir o que eu já disse. Para o cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, ele tem as obras do Espírito. Ele tem os frutos do Espírito, que já foi listado aqui. A segunda parte a respeito destes textos que eu li é: aqueles, os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a sua carne. O que significa isso? Eles mataram o velho homem em seu verdadeiro batismo e conversão. Passou a ser algo tranquilo, irmãos. O velho homem já se foi, morreu. Não tem como ser ressuscitado. É impossível um cristão verdadeiro voltar às suas velhas práticas. Como dantes, nunca. Não estou dizendo que ele não possa cair, irmãos, passar um período de tempo distante, fraco. Não estou dizendo isso, mas eu me refiro às velhas práticas, à orgia, às bebedices, às glutonarias, às coisas que eram do passado, irmãos, que fazia com prazer. Não, agora o prazer está em servir a Cristo, e para isso não se paga preço. E para finalizar, irmãos, não podia deixar de fora essa passagem. E eu peço a Deus, eu oro ao Senhor que todos que ouviram e que tinham essa mentalidade de estar pagando preço por algo de sua vida cristã, venham compreender o que de fato é amor, é prazer, não é preço a ser pago, não há fardo a se carregar, porque o fardo de Cristo é leve. Que nós tenhamos esse entendimento. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tenha isso em mente, irmãos. Não há preço a ser pago. Tudo que nós temos hoje foi Cristo quem conquistou na cruz, e Ele nos dá de graça por sua misericórdia. Que isso venha a edificar a sua vida. Compartilhe, se inscreva no canal e curta esta mensagem. Se deixei algo de fora a respeito deste tema, comentem, por favor, nos comentários, e lá bateremos um papo a respeito deste assunto. Amém? Deus abençoe a todos.